Dalet, Tamudalef, os dois pontinhos. Entendi. Vamos lá. Racha de Kai Maland de Lechule Alma Or Urtau. Agora que a gente viu que para todo mundo Or é noite mesmo. E aí acabou aquela discussão que estava no começo da Mishnah. Se Or é Arbassar à noite, Arbassar ou se é de manhã. Mik de Ben Rabiuda Ben Rabimeir. Tanto para Rabiuda quanto para Rabimeir. Tem a pergunta. Hamet seno Asur ela Misheshot Lemala. Venivdok Veshit. O Hamet ele só é proibido a partir da sexta hora, quer dizer, Chatzot. Pela Torá, Hametz só é proibido na hora que já poderia ser trazido o Korban Pesach, ou seja, Chatzot do dia. Então por que a gente também não faz abdicat Hametz no Chatzot? Então fala Gemara, Vechi Teima, Drezim Akdimin no Mitzvot, se você quiser falar que os Drezim, as pessoas ágeis, eles se antecipam para as Mitzvot. Nivdok Mitzafar, então vamos falar de manhã, porque aonde começa a proibição pela Torá, quando você pode trazer o Korban que é Chatzot. Então vamos falar que eles proíbem de manhã, mas que é isso de noite? Ninguém confunde noite com manhã. Como está escrito no Brit Milá, no oitavo dia você vai fazer o Brit. Vetânia tem a breta que fala todo dia é kasher, você pode fazer o Brit Milá. Mas as pessoas costumam fazer logo depois da Tefilá, porque as pessoas eles se antecipam e fazem mitzvot assim que pode, como está escrito, vai Ashkem Avram Baboker. Como está escrito lá em Bereshit, quando Avram tinha que fazer a Kedat de Yitzhak, ele acordou cedo, foi fazer logo. Você está esperando. Então, se você falar assim, então vamos falar que o Hametz é proibido de manhã, quando começa amanhã, não na noite antes. Amarav Nachmarit, Amarav Nachmarit, Rebeshash, Bnei Adam Etzumeh Batehem, Ora Nere Felebdikar. Então ele fala o seguinte: Bdikat Hametz, Hamim mandaram fazer na hora que as pessoas estão em casa, ou seja, de noite, e na hora que o horário, na hora que a luz de vela ela é boa para você fazer essa bdikat, essa procura, quer dizer, do Hametz. Então quando isso é de noite, porque de manhã as pessoas não estão em casa, não vão procurar com a mesma tranquilidade, com calma, vão procurar querendo ir embora sair. Amarabai ilka chai tsura mirabon no lefchot bit de urta de tleiser de nagei arbeiser. Talmid chacham jovem não pode começar a estudar entre o dia 13 e 14 na noite, quando começa a noite do 14, até que ele faça Bdikat Hametz. Dele mamash chachanei shmat, porque talvez ele vai ficar concentrado no estudo dele. Veat eliminu mitzvah, ele vai acabar não fazendo uma mitzvah. Balmene, Rav Nachman e Rav Barit que mandaram para Rav Nachman, filho da Yitzhak, a mascribeitou na Chavarom Erbassar, al milibdok, a pessoa que alugou a casa dele para o amigo no dia 14 de Nissan. Quem tem a obrigação de fazer Bdikat Hametz? Aquele que alugou ou aquele que o dono da casa que alugou para o cara ou o cara que alugou o dono da casa? Mas que livdok de Hamera de Deio é sobre aquele cara que é o dono da casa, ele que tem que fazer a abdicar porque o Hametz é dele, ou Dilma, ou talvez ela soche livdok, ou aquele que alugou de Isur Abrishuteika, porque o Isur, a proibição agora está na propriedade dele, porque ele agora ele que é o inquilino. Tashma, mas que ele vai na caverola, só que ela só vai usar. Tem outra verdade que fala, aquela pessoa que alugou a casa, que aluga a casa para o amigo, o inquilino que é obrigado a colocar mezuzá. Então se ele é obrigado a colocar mezuzá, talvez ele é obrigado também a fazer Bdikat Hametz. Lá é claro que fala que a mezuzá é a obrigação de quem está morando. Mas no nosso caso, a obrigação é de dono do Hametz, a obrigação é de quem está morando. Olha, quando eu casei, eu perguntei para o Rabino. O Rabino falou que não é bem assim. Existe um negócio que a pessoa que mora menos de um mês, ele é de Iratarai, então não precisa de mezuzá. Mas se você vai entrar na sua casa, você vai morar, você tem que colocar imediatamente. O Rabino não respondeu. O pessoal confunde um pouco e
Principalmente a da porta da frente, que é da Oraita, tem que botar lá. Amaleu Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak. Tanina, está escrito na Braita. Amaskir bait la Chaveró, imad sar lo maftechot chalar ba'asar, ala maskir v'do. Vemos mostrar ba'asar, lo maftechot chalar ba'asar, ala só que v'do. Então falou Rav Nachman bar Yitzchak o seguinte, depende da hora que você entrega as chaves. Se você entregou as chaves depois que anoiteceu do dia 14, o dono da casa tem que fazer a abdicar. Agora, se o dono da casa entregou as chaves para ele antes de anoitecer, então o inquilino tem que fazer a abdicar. Agora, se o cara alugou a casa para ele no dia 14 e não falou nada, o que a gente fala que tem de Hazaká? Quer dizer, o que a gente pressupõe, vamos dizer assim? O que tem aqui de... Será que está Baduk ou não está Baduk? Será que está visto? A pessoa conferiu lá se tem Hametz ou você tem que fazer abdicar de novo? Fragmar alemã na Fkemina. E Shaili, qual a diferença? Pergunta a ele. Você verificou ou não verificou? Se ele não verificou, verifica. Fragmar não. Deleitei lehai deleshlulei. Você não tem para quem perguntar. Leatruchei lehai mais. Será que a gente fala para ele se ocupar e sim verificar de novo? Ou a gente fala que não foi verificado, ele tem que verificar? Está escrito na Braita. Todo mundo é acreditável para abdicar de Hametz, verificação de Hametz. Até mulheres e escravos e pessoas com menos de bar mitzvah ou bat mitzvah, mesmo que elas não são acreditadas para edut, para testemunhas, estão acreditadas de Hametz. Qual o motivo que eles estão acreditadas? Lá mexum de Chezkató Baduk, de Kassavar, Kol Haverim, de Hametz. Não é porque a princípio já teria uma Hazaká. A gente já afirmaria que a princípio todo mundo faz Bdikat Hametz, todo mundo verifica Hametz. Que todo mundo é Haver são aquelas pessoas que cuidavam de tomar Tará. Todo mundo é Haver para Hametz. Todo mundo é como se fosse pessoa que sempre faz Bdikat Hametz, sempre verifica Hametz. Detânia, como fala a Braita, Haver, uma pessoa Haver que ele é acreditável para separar Trumot Masrot. Shemet, ele morreu. Ele deixou um depósito cheio de frutas. Se ele era uma pessoa que todo mundo conhecia e sabia que ele sempre separava o Trumot Masrot, a filho Red Bnei, mesmo que ela só tem um dia que está no depósito, ela tem uma Hazaká de data consertada, quer dizer, ela já foi tirada do Trumot Masrot. Porque esse cara todo mundo sabia que ele sempre tirava o Trumot Masrot. O Mimai, Tirma Shaneach, Meshum de Kamra Erradi, fala que talvez aqui é diferente. Talvez aqui não está falando que o Bdikat Hametz, o Eved, a Isha e o Katan, eles são acreditáveis para fazer no caso da Bdikat, porque todo mundo é como se fosse esse caso desse Haver com o Maser. Não. Talvez no nosso caso, eles são acreditados por quê? Porque quando eles falam, olha, esse cara fez Bdikat Hametz. Mesmo que eles não são acreditados para outros tipos de testemunhos, talvez para eles sim acreditados. Mas se ninguém falou nada, talvez a gente não tenha uma prova daqui que a gente tem Hazaká de estar feito Bdikat. E daí que eles falaram? Quem falou o que eles falaram? Ele tem Itbei. Olha só a pergunta. O que eles falam tem alguma coisa, tem alguma prova? Eles não são acreditados para eduto, para testemunho. Ela mais de Chezkató Baduk. Então será que a gente tem que falar que realmente todo mundo parte como se tivesse Hazaká de estar verificado? Então falando, essa linguagem da Braita, Akol Nemanim, todos são acreditados. Kolabatim Bechezkat Bdukim Berba'asar Mibaelei. Kola Nemanim, todo mundo é acreditado para Bdikat Hametz, é porque todas as casas, elas partem de um pressuposto que estariam verificadas para Hametz na noite de dia 14.
Ela má. E qual é o motivo, então, que não precisa... Então, qual é o motivo que você não precisa verificar a casa se alguém te alugou a casa no dia 14? Mishuma mirade hane. Hailo abre hane lo. Então, talvez você só não precisa verificar. Se esses caras falaram. Se eles falaram que eles viram que o cara verificou, não precisa verificar. Agora, se eles não falaram, talvez sim precisa. Então, talvez não tem nada de Hazaká que já está verificado. Não, Ló. Leolame malach Hazakatobaduk. Vamos falar que sempre tem sim Hazaká que está verificado. E qual é o caso que a gente está tratando nossa braita? De Muhzaklan de Lobadak. A gente tem a Hazaká aqui, nesse caso, daquele cara, ele não fez brincar. Nesse caso específico. Todo mundo tem Hazaká que está sim verificado. Nesse caso específico, desse cara que alugou a casa, a gente tem a Hazaká ao contrário, que ele não verifica. E esses vieram, quer dizer, uma mulher, um Eved ou um Katan, e falaram, Badkinei, a gente fez abdicar. Mal de ter uma vez você poderia pensar que eles não são só acreditados porque eles não são Edim Ksherim, uma mulher, um Eved, um escravo, uma criança, não são testemunhos válidos. Mesmo assim, Kamashmelan, Kevan de Bdikat Hametz Midrabanano, de Mideoraita Bevitul Beal Masag. Uma vez que Bdikat Hametz verificar Hametz é Derabanan, porque Deoraita seria o suficiente você anular o Hametz falando, e abdicar a verificação é Midrabanan. Então, Hamim fizeram esse decreto que eles teriam acreditado de Rabanan para uma coisa que é de Rabanan. Que é? Estamos nos dois pontinhos. Dali está muito bem. Vamos lá. E Baileu, perguntaram a Gemara o seguinte: Amaskir bait na Caberó Bechizkat Baduk, Matsaot Sheino Baduk, Mal. Mihavei Kemekach Taut Oló. Agora, a pessoa que alugou a casa para o amigo, e ele está na Hazaká, a gente pressupõe que está verificado o Hametz. Ele abriu o primeiro armário e viu, opa, não verificaram o Hametz. Será que a gente encara isso como Mekach Taut? Mekach Taut é um negócio errado, um negócio feito errado. Mekach Taut. Mekach Taut é, por exemplo, você vende uma coisa que está estragada. Desde o começo. Isso aqui já é um Mekach Taut, um negócio errado. Esse aqui a gente encara da mesma forma ou não? Uma vez que estaria na Hazaká de estar verificado. E agora não está verificado. Fala agora, Tashma vai trazer a resposta. Demara vai falar bailobi vai beatra de lo yahave yagra vadku de nichalei leinish leakui mitabegufei. Se a gente está numa terra, num lugar que todo mundo verifica por si só e que ninguém paga ninguém para verificar. Então, nesse caso também, se ele verifica na casa dele, todo mundo verifica sozinho. Então aqui também ele vai verificar sozinho e acabou. Ela, aquilo beatra de yahave yagra vadku. Mesmo naqueles lugares que as pessoas pagam para alguém verificar, ele também pode falar o quê? Essa pessoa que alugou a casa, ele pode fazer essa mitzvah com o dinheiro dele. Uma vez que todo mundo lá aluga alguém, quer dizer, paga alguém para verificar o Hametz, ele paga para verificar nessa casa que ele alugou agora também. Então, tanto faz para quem verifica sozinho, que verifique sozinho. Para quem paga alguém, que paga alguém. Então não pode ser considerado Mekach Taut. Se não há nada, também a gente viu na Mishnah lá. Na frente ele vai falar o seguinte: Rameir fala: Ochlin kol chamesh vesorfim mitchilat shesh. Tem uma discussão Rameir e Rabiúda. Qual é a hora que tem que se queimar o Hametz e até quando pode comer Hametz? No Deoraita parece que a gente poderia comer Hametz até o final da 6ª hora, Hatzot, que é quando a gente tem que trazer o Korban Pesach. A partir do momento que você pode trazer o Korban Pesach, uma vez que o Korban Pesach pode ser trazido com Hametz,
começaria a proibição de oraita de você ter proveito ou comer hametz. Agora fala Gamara o seguinte, na Nata, está escrito lá no Mishnah mais pra frente. Rabi Meir fala, a gente pode comer hametz ainda toda quinta hora, a gente queima no começo da sexta hora. Rabi Uda fala, a gente come a quarta hora, começou a quinta hora, não pode mais comer, no começo da sexta hora já tem a obrigação de queimar. E todo mundo, tanto Rabi Uda quanto Rabi Meir, fala, a partir da sexta hora, hametz é proibido. Minalan, da onde eles veem isso? A Marabai falou, Abai, Trei Krai Ktivei, tem escrito 2 psukim. Ktiv, o primeiro pasuk é Shivat Yamim Seor Lo Imatzim Vatechem. 7 dias você não pode achar hametz na sua casa. Urtiv, depois o segundo pasuk está escrito Ach Bayom Arishon Tashvit Seor Vatechem. Está escrito que no primeiro dia você já tem que anular o hametz na sua casa. Lá está escrito 7 dias inteiros você não pode achar hametz na sua casa. Como é que você vai anular no primeiro dia? Hakeitzad. Se você vai anular no primeiro dia, um pouco do primeiro dia, você ainda vai ter hametz na sua casa. Então como é que você tem um caso que 7 dias você não acha hametz, 7 dias completos você não acha hametz na sua casa? Então esse primeiro dia de você anular o hametz não é o dos 7, é o primeiro dia antes dos 7. Lerabot arba salebiur. Então a gente tem aqui um aumento do dia 14 de Nissan, que é o dia para biur, para você anular o hametz. Vem, mas vamos falar, Lerabot lelei chamisha sarbiur. Vamos falar que a gente só tem que anular na noite do dia 15, não no dia de salkadat chamina yamim ktiv yamim inelot lo kamash mulana filelot. A gente poderia pensar o quê? Que isso que está escrito Shivat Yamim, Seor Lo Imatzim Vatechem, 7 dias não pode estar o hametz na sua casa. Então 7 dias sim, mas noites não. E a gente poderia falar que no começo do dia 15 a gente anularia o hametz, Kamash Belan, Afilu Lelot. Então a gente vai ensinar pra gente que mesmo noites, 7 dias inteiros e noites também, não só dias. Aulo Isrechelei, não precisava desse passuco para falar pra gente por quê. Ashbatat Seor, Lachilat Hametz. Porque a gente juntou tirar o hametz da casa para comer o hametz. Lachilat Hametz, Lachilat Matzah. E comer hametz com comer matzah. Ashbatat Seor, Lachilat Hametz, você acabar com o hametz, de comer hametz, de Ktiv, como está escrito no pasuk, Shivat Yamim Seor Lo Imatzim Vatechem. E depois continua o pasuk que lo ochel machmet v'nichata, que kol ochel machmet v'nichata. Então você juntou acabar o hametz com comer o hametz. Porque você fala 7 dias você não pode achar hametz na sua casa. E logo depois você fala porque todo aquele que come hametz vai ter karet v'nichata. V'achilat hametz l'achilat matzah. E achilat hametz você juntou, você ligou com comer matzah. De que forma? De Ktiv está escrito Kol machmetz etolotochelo, todo hametz você não pode comer. E logo depois continua o pasuk, Bechol moshvatechem tochel matzot. Em todas as suas casas vocês vão comer matzot. Uchtiv bem matzah, ba'erev tochelu matzot. Está escrito sobre matzot, que o quê? De noite você vai comer matzot. Se de noite você vai comer matzot, e quando você come matzot, você não pode mais ter hametz. E a partir do momento que você não pode mais ter hametz, você tem que anular o hametz. Então se você tem que comer matzah de noite, e está escrito Bayom Arishon Tashbitu, você vai fazer anular o que? Do primeiro dia, e na noite logo você tem que comer matzah, então você tem que anular o hametz antes, tem que comer o hametz na véspera. Ve'ema lerabot leila rabasar leviur. Então vamos falar, você tem que anular o hametz na véspera? Então por que você fala que é na véspera de manhã? Vamos falar que é na véspera de noite. Na noite do dia 14. Um dia inteiro antes. Fala agora, Bayom Ktiv, está escrito no dia. Bayom Arishon, está escrito lá o quê? Ach, Bayom Arishon, está escrito o Seor Vatechem. Fala agora, vem a mitzafra. Vamos falar que é logo de manhã, quando começar amanhã. Por que você fala que é na sexta hora do Hatzot? Vamos falar que é logo de manhã. Ach, Chilek. Isso está escrito Ach, Bayom Arishon.
Ar e Irak são duas palavras que diminuem. Então seria toda manhã. Acho que está escrito Ar. Ar dividiu a manhã. Então é metade da manhã. Deveria, Bishmael, a gente viu, agora vai trazer outro jeito de a gente falar a mesma coisa. Deveria, Bishmael, no Bet Midrash, Bishmael, eles falaram, mas se não era Baasar, se declara Rishon, se lemar Barishon, Baasar Yom Lachodesh. A gente tem o dia 14, que é chamado de Rishon, como está escrito lá no outro Pasuk. Barishon, no primeiro dia, Baasar Yom Lachodesh, 14º dia do mês. Então aqui também, para você queimar o Hametz, para você anular o Hametz, é no Rishon. Barishon, Tashvit Sor Batechem, também é no dia 14, que é na véspera. Rav Nachman vai trazer outro jeito de falar que Rishon é 14. Rav Nachman vai se chamar Rishon de Meikara Mashma. Esse Rishon é a véspera. Da Markra Harishon Adam Tivaled, como fala em Yov, ele fala, será que no primeiro dia a pessoa nasceu? Quer dizer, será que ele nasceu antes de ter nascido? Então, aqui também Harishon, Bayom Harishon, é véspera, é antes. Então é antes do dia 15 que começa a Pesach. Ela meada fala Gumará, olha, Kartem Lachem Yom Harishon. A gente tem outro passo que fala sobre Shivat, sobre Arbat Aminim. Olha, Kartem Lachem Yom Harishon. Se vão pegar para você no primeiro dia. Será que você pode falar que esse Harishon também é véspera? Não é véspera. É no primeiro dia de Sukkot. Achinam Harishon de Meikara Mashma. Aqui também você vai falar que Harishon é véspera. Então como é que se fala aqui? Rishon é sempre véspera, não é? Aqui a gente tem um passo que fala que Rishon não é véspera. Agora, Shanehat, lá é diferente, por quê? Está escrito Usmachtem lefnei Hashem Elokechem Shvat Yamim. Mas Shvi Lechag, a Rishon de Rishon Lechag. Depois eu digo para vocês ficarem alegres perante a Kadosh Baruch Hu 7 dias. Então 7 dias. E o Rishon, por que 7 dias? Porque ele começou a falar sobre o Kartem Lachem Yom Rishon. No primeiro dia. Então, como 7 dias é Sukkot, esse primeiro dia é o primeiro dia de Sukkot. Mas Vishbi Lechag, bem diz que 7º é o 7º dia do Chag, de Sukkot. Então, assim também é Rishon Lechag, Rishon é o primeiro dia de Sukkot. Achinami fala Gemara, Ktivach Vayom Rishon Shivat Yamim Asot Ochelu. Aqui também está escrito, no primeiro dia você tem que acabar com o Hametz da sua casa. Depois está escrito, Shivat Yamim Asot Ochelu, 7 dias você vai comer Matzot. Então por que você não fala a mesma coisa? 7 dias é 7 dias de Pesach, e o primeiro dia é o primeiro dia de Pesach que acabou. E aí você fala que quando você tem que anular o Hametz, o primeiro dia porque é na véspera. Fala Gmarai, Mken Nichtov Kra, Rishon, Harishon Lamali, Shaminale Kede Amran. Então por que o pastor não falou Rishon, falou Harishon? Então esse rei a mais, parece que é como a gente falou, que é a véspera. Não é o primeiro dia, é a véspera. E aqui fala Gmarai, Atamnami. Harishon Lamali. O Lekachtem Lachem Bayom Harishon Prietzadar Kapot Marim etc. Está escrito lá sobre o Lulav, para vocês pegarem o Lulav e as 4 espécies, Bayom Harishon, também está escrito rei. Então lá também seria na véspera. Para Gmará, Vetu e mais, Hadam Dichtiv, lá está escrito Bayom Harishon Shabbaton, Bayom Hashmini Shabbaton. No primeiro dia Shabbaton, quer dizer, não pode fazer Melachá, e no 8º dia Shabbaton, não pode fazer Melachá. Eim Harishon e Meikara Mashma. Então esse Rishon também tem Harishon, também tem um rei. Vai falar que esse Rishon é véspera? Agora, Shanei também é diferente lá sobre Sukkot que está falando, de Amarkra, como falou o Pasuk, o Vayom Hashmini Shabbaton, já que falou no 8º dia de Shabbaton. Do mesmo jeito que o 8º Mashmini Shmini de Chag, o 8º dia de Sukkot, a Frishon Rishon de Chag. Então assim também, o primeiro dia é o primeiro de Chag, o primeiro de Sukkot. Harishon Lamali, porque falou Harishon com o rei, Lemeut e Cholosh Moed, para tirar Chol Moed, que Chol Moed fora do Beit Mikdash não tem obrigação de fazer Arbat Aminim. Hoje em dia a gente faz, é outra história, de Oraita não tem obrigação. Hoje em dia a gente já faz. Zecher, para lembrar que no Beit Mikdash faziam todos os dias, por isso que a gente faz o Shanot também, etc. Cholosh Moed, fala Gmará, Cholosh Moed não precisa, Melishon dos meninos África. Que não precisa de Chol Moed, a gente poderia aprender, porque está escrito só Rishon. E Shmini não precisa de Harishon. Para sim precisa de Harishon. Salka Data Chamina, você poderia falar Hoel de Chatav Rachman Avayom Hashmini Vav Mosif Alinyan Rishon de Afilo Becholosh Moed Kamash Melan, que não. Você precisa sim do Harishon. Por quê?
Então você poderia falar isso, que é escrito Uvayom Mashmini, e no oitavo dia você tem um Vav aqui que liga um com o outro, e você falaria o quê? Que talvez então você pode ter que fazer todos os dias, porque tem um Vav aqui que liga do primeiro até o oitavo? Mas falando que não é só no primeiro dia que é a obrigação de Oraita de pegar os Arabat Amenim fora do Beit Mikdash. Fala Gamara, se tudo isso precisa do rei por causa do Vav, se você precisa desse rei a mais por causa do Vav, para você não pensar que é todos os dias, Lo Lichtov Rahman Alovav, pelo rei. Por que ele não escreveu a Kadosh Baruch Hu Pasuk sem o rei e sem o Vav? Pronto, acabou. Vetu Hatam Dirtiv e mais. Isso que lá está escrito sobre Pesach, Bayom Harishon Mikra Kodesh Lachem, no primeiro dia vai ser Mikra Kodesh, que vai ser um dia santo, que não pode fazer Melachá, Harishon de Meikaramash, que isso? Você vai falar que Harishon, Bayom, Harishon Mikra Kodesh Lachem também, por causa do rei, é véspera? Harishon, será que é a véspera que vai ser um dia sem fazer Melachá? Eu falo agora, ela, Hanesh, Losharishon, esses são 3 Rishon, esses 3 Rishon precisa para aprender o que aprenderam no Beit Midrash Rabbi Shmuel. Como falaram no Beit Midrash Rabbi Shmuel, Ishar, Shloshar Rishon, Zachur, Shloshar Rishon. Por causa desses 3 Rishon que tem na Torá, eles ganharam 3 outros Rishon. Qual 3 Rishon que tem na Torá? Bayom Harishon, que está escrito, que a gente viu, sobre Pesach, depois sobre Sukkot, e sobre a Mitzvah de Lulav. São esses 3? Bayom Arishon Shabbaton B'Shus Shabbaton, sobre Sukkot, sobre Pesach e sobre Lulav. A gente ganhou outros 3 Rishon. Qual? Leachrit Zerosh Shel acabar com o descendente de Esav, Levinan Beit HaMikdash, construir o Beit HaMikdash, Velishmo Shel Mashiach, e o nome de Mashiach. Vamos ver um por um. Leachit Zerosh Shel Esav, acabar com a descendência de Esav, como está escrito, vai ser Harishon Admonik Lod Kerezvar. Saiu o primeiro, que era todo vermelho, todo cabeludo, vai cru chamou Esav, chamaram o nome dele de Esav. Está escrito Harishon, saiu o primeiro. Levinan Beit HaMikdash, para construir o Beit HaMikdash, como está escrito, que se cavod marom merishon mekom mikdashim. Que se cavod o lugar do trono de Akadosh Baruch Hu, marom ele está nas alturas, merishon mekom mikdashim, do primeiro do lugar do mikdashim, do lugar do nosso mikdash, do lugar de nossa santificação, quer dizer, do meio do mikdash. Rishon Shel Mashiach, o nome de Mashiach dichtiv, Rishon Letzion Neenam Yerushalayim Vatilekah. Rishon Letzion Neenam. Rishon Letzion vai chegar, e Nenam ele está aqui, o Yerushalayim vai ter, e para Yerushalayim ele vai trazer Sorot, né? Ele vai dar notícias. Então aqui também está escrito Rishon sobre Mashiach. Rav Amar. Agora o Mará vai trazer outro lugar que a gente pode falar que o horário de acabar com o Hametz é no Chatzot do dia 14. Rav falou o seguinte, Rav Amar, Meacha, de outro passuco, Lot Ishchat al Hametz Dam Zivchi, está escrito para você não fazer a Shchita do Korban Pesach com Hametz. Então, Lot Ishchat Pesach Vadai, Hametz Kayam, você não pode fazer o Korban Pesach e ainda está com Hametz. E já que o Korban Pesach é para fazer a partir de Chatzot, então, Hametz também tem que anular para a Chatzot. Veio uma colocada vechad kishach. E talvez cada pessoa, então, apesar que a Korban Pesach é a partir de Chatzot, se você trouxer 1 hora depois de Chatzot, talvez aqui varia de pessoa para pessoa. A partir do momento que ele traz o Korban Pesach, ele não pode mais ter Hametz. Por que ele fala que é uma regra? Não. O tempo que você já pode fazer a Shchita do Korban Pesach, você já pode trazer o Korban Hametz, é o tempo que você não pode mais ter Hametz na sua propriedade. Tá na minha, assim também tem uma braita que fala nesse mesmo sentido. No primeiro dia você tem que acabar com o sono materno, se for o pastor que no primeiro dia você tem que acabar com
com o Hametz da sua casa, Merev Yom Tov. Está falando do véspera de Yom Tov. Ou é no Ela Yom Tov Atzmo, será que é no próprio Yom Tov? Então, para provar que a véspera, tem outro passuco que fala que você não ter mais Hametz quando você faz o Korban. Você não pode fazer a Shchitá não pode fazer o Korban Pesach e ter ainda Hametz na sua mão. Rabbi Akiva fala, não precisa dessa prova, porque ele fala, no primeiro dia você tem que acabar com o Hametz da sua casa, o Chtiv logo depois escrito, como lachá lo yasebaem, o matino leavara sheyav melachá. Você não pode fazer nenhuma melachá, e queimar o Hametz é melachá. Acender o fogo é melachá. Então se ele mandou queimar o Hametz, então como é que pode ser dentro do Yom Tov? Então tem que ser da véspera de Yom Tov. Rabi Yossi fala uma terceira prova, e no Sarich não precisa nem dessa do que falou Rabi Akiva. Ari Omer, ele falou, no primeiro dia tem que acabar com o Hametz da sua casa, Merev Yom Tov, tem que ser do Yom Tov, ou é no Ela Yom Tov, ou será que é no próprio Yom Tov? Está no Mar, Chilek. Isso está escrito é antes, ele divide o dia. Vei Yom Tov Atzmo Mishar. E quem falou que pode dividir Yom Tov? No Yom Tov você não pode mais ter Hametz, Yom Tov todo. Ha'itkash Ashbatat Seol Achlat Hametz, Achlat Hametz Achlat Matzah. E por isso que tá ligado você acabar com o Hametz para você comer Hametz. Então você pode acabar com o Hametz, no jeito você tem que parar de comer Hametz, Achlat Hametz Achlat Matzah. E você comer Hametz com comer maçã, que está tudo ligado como a gente viu mais para trás. Zakubaru.